Boa noite, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, para poder fazer junto com você esse estudo do livro de Provérbios, capítulo 8 hoje. Nós estaremos fazendo o mês da sabedoria. Então você que já está aí entrando na live, compartilhe, comente, faça perguntas, né? Esteja junto conosco. Amém, a paz do Senhor, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a nesse janeiro da sabedoria, a qual nós escolhemos o livro de Provérbios, para nós estarmos juntos todos os dias, às 22 horas, estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia juntos, e cada dia um capítulo. Hoje nós iremos ler e estudar o capítulo 8. Você que está nos acompanhando agora, lá no YouTube, no canal da Escola Bíblica Casa de Zadok, nós temos o estudo que nós damos do 1 ao 7, ou seja, se você não acompanhou as últimas lives, a gente grava elas, e essa também nós fazemos a mesma coisa. Quando termina a live, nós colocamos lá no YouTube, disponibilizamos lá, para você que não conseguir ficar até o final, ou quiser assistir novamente para tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, aí você pode fazer a pergunta nos comentários, que nós estamos aqui acompanhando os comentários. Você pode deixar a sua pergunta, caso não dê para responder hoje, nós respondemos amanhã, e se você quiser ver o vídeo mais uma vez, aí surgir uma dúvida, você pode estar colocando no comentário, e a gente vai ter o maior prazer de estar juntos para elucidar os seus questionamentos, né, sobre cada estudo que nós estamos dando. A Escola Bíblica Casa de Zadok, ela é uma escola bíblica, não é uma escola teológica, a qual nós oferecemos cursos, estudos bíblicos gratuitos. Tanto o material como os cursos bíblicos, eles são gratuitos. E aí, se você tiver a vontade de aprender a palavra do Senhor de uma maneira simples, objetiva, a gente não tem pré-requisitos nos cursos, ou seja, mesmo você que não aprendeu a ler, não sabe ainda até mexer, né, nas tecnologias, ainda tem algum tipo de dificuldade, se você é obreiro ou não, se você é novo convertido, ou se você não é cristão, mas tem a vontade de aprender a palavra, você pode estar participando conosco dos estudos, né? Nós fazemos a apostila e oferecemos tudo esse material gratuitamente. A única coisa que nós pedimos é que, para você que pega o material, é que você ofereça ele gratuitamente também. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que querem pegar um curso para dar na sua igreja. Você só pode fazer isso se você fizer gratuitamente. Se você for cobrar mensalidade, aí nós não autorizamos, porque só autorizamos se você fizer gratuito, para que todas as pessoas possam ter acesso ao ensino da palavra. E é muito importante deixar isso bem claro, né, para que você e para que a gente não venha ter problemas futuramente, porque nós acreditamos no evangelho gratuito, no evangelho onde você tem que conseguir entender o que o Senhor deixou para nós, né? Você que tem dificuldade com a Bíblia na linguagem, né, mais antiga, a gente tem a versão da tradução de hoje, a gente tem a NAA, tem opções onde você consegue entender melhor. Não é que a Bíblia mudou, né? Não é que a Bíblia fala diferente, que cada um tem uma Bíblia diferente. A essência da Bíblia, ela é a mesma. A única diferença é que a linguagem, ela vem de uma forma mais fácil para você que é criança, você que é jovem, você que é um novo convertido, porque a Bíblia nas linguagens originais, né, e na antiga, ela vai te trazer mais dificuldade no quesito de você ler, de você procurar ter um dicionário bíblico, você procurar o contexto, a cultura, você ter atlas, você ter materiais de apoio para você entender o que aquilo ali está dizendo. Então a Bíblia na linguagem de hoje, ela vem uma tradução onde as moedas já vão estar de fácil entendimento, onde a explicação vai estar melhor, de fácil entendimento, para que você tenha um amadurecimento na sua fé. Então, como todas as vezes nós iniciamos um estudo, você pode separar a sua Bíblia de preferência, você pode separar o seu caderno, a sua caneta ou o seu lápis, mas antes de qualquer leitura de devocional ou de estudo, nós vamos orar junto com você, para que você possa estar pedindo o auxílio do Espírito Santo. Aquilo que eu costumo sempre explicar aqui todas as vezes, para que você possa isso chegar até o seu coração. Essa palavra é um livro, apenas um livro, se não houver o discernimento do Espírito Santo. Os sábios, né, os fariseus, os grandes mestres da época de Jesus, eles sabiam todas as palavras que estavam escritas aqui. Até o inimigo das nossas almas, ele sabe tudo que está escrito aqui. Então, saber o que está escrito aqui de cor e salteada, ele não
muda a nossa vida. O que muda a sua vida é desde que o Espírito Santo, Jesus, o sangue de Jesus possa entrar no seu coração, possa lavar a sua alma, possa tirar o pecado e você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Aí sim o Espírito Santo ele consegue transformar a sua mente, ele consegue transformar o seu coração, de forma que você muda o seu comportamento, você consegue largar os vícios, você consegue melhorar o seu casamento e você consegue ter uma paz de que o fim da vida ele pode chegar, mas que você vai ter uma eternidade com Cristo, tá bom? Então curva sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a tua voz e a tua palavra. Pai, nós não precisamos de uma multidão, nós não precisamos do conhecimento dos homens ou da aprovação de homens, mas nós precisamos da tua presença, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Sem a tua presença para nos ajudar a estudar a tua palavra, para poder, meu Deus e meu Pai, alcançar estas almas, nós não somos nada. É o teu poder, Pai, a tua graça, a tua misericórdia que faz. Então, mais uma vez, Pai, por misericórdia e por graça, alcança, Senhor, as almas, cada um que está aqui para assistir este vídeo, para acompanhar a nossa live, seja aonde chegar, Pai, esse estudo, que o Senhor possa alcançar, Pai, esta alma. Pai, alcança, abre os olhos, os ouvidos, o entendimento, Pai. E desde já, mais uma vez, eu te peço, Senhor, se há alguma barreira, Pai, se há alguma distração, se há algum obstáculo que o inimigo venha colocar, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, nós declaramos que caia por terra em nome de Jesus. Pela autoridade que o poder do sangue de Jesus nos dá, caia por terra, porque neste momento, Pai, nós falamos com almas, e eu creio, Pai, que o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, assim como o Senhor tem transformado as nossas vidas. Então, Senhor, eu já te glorifico desde já, e muito obrigado pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos iniciar Provérbios capítulo 8, tá? Nós vamos lendo, aí nós temos 36 versículos, então para o estudo não ficar muito longo, nós vamos ler aí 12, depois mais 12, para a gente poder estar entendendo esse capítulo, tá? Capítulo 8, versículo 1 diz assim: acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões à entrada da cidade ao chegar às portas. Versículo 4. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. 5. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos, sede de coração compreensivo. Versículo 6. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e ao abrir dos meus lábios será para as coisas certas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. 8. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra o conhecimento. 10. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. Esse capítulo 8, ele na verdade é um texto poético, né? O 8 e o 9 eles eram um texto só, né? Foram escritos sobre o mesmo assunto. E esse texto poético, ele traz a sabedoria como uma pessoa, né? Então, ela mostra, tanto é que na tradução, talvez, da sua Bíblia, a sabedoria está escrito com letra maiúscula. Sim. Né? Então, porque não é uma sabedoria terrena. Do 1 ao 7, você vai ver a sabedoria escrito com S minúsculo. Aqui no 8 e no capítulo 9, você vai ver a sabedoria escrito com letra maiúscula. Então, qual é a diferença aqui? Que quando se fala de sabedoria com letra minúscula, é a sabedoria do homem, é a sabedoria da prática diária, aquela sabedoria que você pode ter durante o dia a dia, com experiência de você ouvir conselhos. No capítulo 8, você já está vendo a sabedoria escrito com letra maiúscula, e aí fica para você que começa a estudar a Bíblia agora. Todas as vezes no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, que você vê algo assim, escrito com a letra maiúscula, ela está se remetendo a Deus. Então, a sabedoria aqui com a letra maiúscula é a sabedoria que vem do alto.
É aquela sabedoria que só Deus dá. Porque existe sabedoria, por exemplo, existe a sabedoria que você pode pegar com seu pai, com a sua mãe. Existe a sabedoria que você pode aprender com uma pessoa mais velha. Existe a sabedoria que você aprende com seu professor. Essa sabedoria é colocada na Bíblia com a letra minúscula. É a sabedoria que uma pessoa mais experiente passa um conselho para alguém mais jovem. Aqui no capítulo 8, essa sabedoria está sendo escrita com letra maiúscula. Então essa sabedoria, ela não é uma sabedoria de homem para homem, né? Não é aquela troca de conhecimento. É uma troca de Deus com o homem. É a sabedoria que vem da parte de Deus. E essa sabedoria da parte de Deus, ela está sendo apresentada aqui no capítulo 8 como uma pessoa, como algo ativo, não como algo, uma ideia abstrata. E por que ela está sendo apresentada aqui? Porque aqui está se apresentando o seu objetivo, e que desde o início o Senhor criou, Deus criou tudo através da sabedoria. E aí ele diz que você escuta a sabedoria, ou seja, a sabedoria que está chamando a atenção, a sabedoria que está chamando as pessoas a terem. É aqui eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. No capítulo 5, no versículo 5 fala assim: você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Então a sabedoria aqui, ela vai convidar, ela vai fazer um chamado para que as pessoas tenham acesso a ela. E essa sabedoria aqui, ela é, como eu falei no início, ela não é uma sabedoria adquirida de homem para homem. Não é uma sabedoria que você adquire com o pastor, com o professor, com a mãe, com o pai. Essa sabedoria que você só conhece ela a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus. E aí ela diz assim no versículo 10: aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Essa prata refinada, esse ouro puro, eles eram materiais, né, que eles eram assim considerados como se fosse a maior nota do que nós temos hoje. Então você comprava algo com ouro puro, quando você tinha acesso ao ouro puro, você usava aquilo ali para fazer coisas assim, tinha que ser de muito valor. Se transformava em algo de muito valor. Então, algo de muito valor, ele custa um alto preço. Então, custava você ter prata, você custava ter ouro, você não dava o valor do ouro comprando coisas pequenas, coisas insignificantes. Você só trocava o ouro por algo que tivesse grande valia, grande importância. E aí a sabedoria, ela fala isso: olha, da mesma maneira que você se esforça com o ouro, da mesma maneira que você se esforça com a prata, você se esforça também para ter essa sabedoria. Quando nós, no nosso cotidiano, nós nos esforçamos para ter um conhecimento, você faz faculdade, você paga ali com tanto sacrifício, vai para as aulas, faz aqueles trabalhos, faz o estágio. Você no seu trabalho, você se esforça para ali no momento da experiência que você está aprendendo um trabalho novo, ali com a equipe e tudo. Nós temos esse esforço. E aí a sabedoria nos convida agora também fazer esse mesmo esforço para ter uma sabedoria da parte de Deus. Qual o esforço que nós temos feito para buscar essa sabedoria da parte de Deus? Porque quando é o saber da parte do homem, nós nos esforçamos. Você esforça para estudar, por exemplo, tem pessoas que para entrar numa faculdade, ele vai prestar o vestibular. Para ele prestar o vestibular, a pessoa passa horas estudando. A pessoa vai prestar um concurso público, ele passa horas. Tem pessoas que passam 10 horas no dia sentados numa mesa estudando. Para quê? Para ele prestar um concurso público. Ele precisa daquele saber para ele fazer aquela prova. Então, por causa da necessidade daquele saber, a pessoa se esforça, ela vai abdicar de final de semana, ela vai abdicar de festas, ela vai abdicar de tudo. Por quê? Porque ela passando naquela prova, ela vai ter uma vida melhor. A gente trazendo essa comparação para os dias do lado espiritual, qual o esforço que nós estamos fazendo para buscar essa sabedoria da parte de Deus? Porque você tem abdicado de alguma coisa para você buscar a sabedoria de Deus? Porque ela fala assim: olha, você precisa buscar mais do que o ouro, mais do que a prata. E não é só buscar, é desejar. Você deseja essa sabedoria? Você deseja buscar essa sabedoria da parte de Deus? Porque essa sabedoria, ela só está acessível para aqueles que buscam a Deus. E que sabedoria, qual é essa diferenciação do saber do homem e da sabedoria de Deus? Porque eu preciso da sabedoria de Deus para entender as coisas do próprio Deus. Tem vezes que as pessoas pensam assim: nossa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Aí você vai buscar o que? A sabedoria do homem. Aí nós começamos a estudar o homem. Só que quando você estuda o homem, você vai aprender vários tipos de conselho. Um entende de um jeito, um concorda de uma maneira e um concorda de outra. E não tem problema nenhum você buscar a sabedoria do homem.
Mas se você quer saber acerca de Deus, você tem que buscar a sabedoria que vem da parte dele. A sabedoria que vem dele. E essa sabedoria, ela está acessível. Ela é mais preciosa do que as joias. Ela é mais preciosa. Tudo o que você deseja não se pode comparar a ela. Você já desejou alguma coisa ao ponto, por exemplo, assim, quem está grávida, quando tem desejo, tá viu? Enquanto ela não comer aquilo ali, parece que nada fica bom. Sabe quando você deseja alguma coisa e por causa daquele desejo, por causa daquela vontade, você faz um esforço por causa do quê? Por causa daquilo que você está desejando. Aí ela diz assim, tudo que você deseja, no versículo 11, o final, não se pode comparar comigo. Ou seja, tudo aquilo que o seu coração deseja não se compara quando você deseja a sabedoria de Deus. Quando você deseja a sabedoria da parte de Deus. E qual é o esforço que nós temos feito? Qual o esforço que nós temos feito para sairmos do jovem inexperiente, né, que falamos nos capítulos anteriores, para ser uma pessoa sábia? Porque aqui a sabedoria, ela está disponível. Sim. Ela se deixa ser disponível. E aí é ela que nos chama. Olha como é que Deus ele é misericordioso. Ela fala aqui que é ela que está chamando. Ela está no alto da montanha chamando para quê? Para que todos possam ter acesso a ouvir. Então, Deus ele é o maior interessado que você tenha a sabedoria da parte dele. Né? E está acessível. E como é que é essa acessibilidade? Como é que é o acesso a isso? Não tem como você saber ter uma sabedoria da parte de Deus se você não buscar ter um relacionamento com Deus. Porque ela faz parte dele. Nós vamos ver nos versículos mais para frente. Ela está lá desde o início. Desde o início da criação das coisas, a sabedoria está lá. Então, não tem como você buscar uma sabedoria da parte de Deus sem você buscar a Deus primeiro. E sem você desejar a isso. Porque quando nós desejamos uma coisa, irmão, nós nos esforçamos. Você se esforça. Você muitas das vezes perde noites de sono quando você quer estudar, quando você quer aprender, quando você quer fazer alguma coisa, quando você deseja algo, você se esforça. Então, do mesmo jeito, a Escritura está te chamando a você se esforçar para algo que é da parte de Deus. E aí, a gente muitas das vezes se negligencia quando é para jejuar, quando é para orar, quando é para estudar a Bíblia. Esse momento que nós estamos fazendo aqui, irmão, ele era um momento em que tinha que ser primordial na vida cristã. Você sentar e estudar a Bíblia não tinha que ser um prazer. A gente fala assim, eu não sinto prazer. Não tem que ser um prazer. Isso aí tinha que ser um dever cristão. E como dever, ele independe da vontade. Sim. Porque se você perguntar se nós temos vontade todos os dias, tem dias que você não quer ler. Tem dia que você não quer sentar, porque você tem tanta ocupação. Às vezes você está com a mente tão ocupada. Então, assim, é um dever cristão. Você sentar e aprender da parte de Deus. Como você está no seu trabalho, é um dever, por exemplo, você como no seu trabalho, você se atualizar do seu trabalho. É um dever seu procurar essa atualização. Então, no nosso lado cristão, a nossa comunhão com Deus é um dever nosso buscar esse aprendizado. E aí, eu deixo isso como uma reflexão. Começou o ano. Quantos planejamentos a pessoa faz? Olha, eu quero emagrecer, eu quero casar, eu quero viajar. A pessoa quando quer viajar, ela abre poupança, ela vai tirando ali um pouquinho do salário dela para quê? Para quando chegar no final do ano ela fazer aquela viagem. Então, o desejo faz o planejamento. Qual é o planejamento que você tem feito da parte de Deus? Da parte do Senhor para este ano, para este mês, para este resto de semana? Será que nós pensamos assim, Senhor, essa semana eu quero estudar mais a palavra, essa semana eu quero orar mais, Senhor, essa semana eu quero aprender a orar, eu quero aprender a jejuar? Porque o planejamento, ele só vai iniciar quando o desejo estiver no seu coração. Você precisa desejar as coisas do céu. Porque quando nós desejamos só as coisas da terra, o nosso coração só está aqui. E nós não somos daqui, irmão. Nós estamos aqui de passagem. O seu coração tem que desejar do lugar de onde é a sua raiz. Se a sua raiz está em Deus, então o seu coração também tem que desejar as coisas do Senhor. Sim, e é importante citar essa questão do planejamento dos desejos pela presença de Deus, porque aí nós temos hoje muito claro essa divisão, né, dentro de épocas. Porque se você conversar com pessoas, assim como nós, né, acima dos 35, nós vemos uma geração que ainda via um povo
que desejava a presença de Deus, que via o poder, via os dons, né, na igreja. Nós víamos pessoas que oravam, pessoas que faziam vigílias, pessoas que buscavam o batismo no Espírito Santo. E hoje pouco se fala sobre isso, poucas congregações você chega e você vê, olha, estamos orando em busca do batismo no Espírito Santo. Então, estamos orando para os dons, para ver a nova geração. Se nós não nos atentarmos nesse desejo e falar sobre isso, né, aí nós falamos muito com os obreiros que estão na casa do Senhor hoje, você que dá estudo bíblico, você que é líder, né, de estudo bíblico, que você que prega, você que está dentro de uma congregação, levanta essa pauta junto conosco, da busca pelo batismo no Espírito Santo, da busca por dons, da nova geração poder conhecer, os jovens, as crianças poderem conhecer, né? A pastora Nayara, ela é um exemplo disso, de uma criança que foi batizada com o Espírito Santo. Hoje, eu acho que se eu sentar para conversar com a Nayara, para saber qual é a criança que no ano de 2025 foi batizada com o Espírito Santo, nós não temos uma. E até porque não há o desejo. Antigamente tinha esse desejo. Eu lembro que quando eu tinha assim 5, 6 anos, a minha memória não é muito boa não, viu? Mas quando eu tinha 5, 6 anos, eu lembro que nós íamos para a salinha das crianças, porque naquela época já existia a salinha das crianças, mas ela não era como é hoje. A salinha das crianças hoje é uma creche que você joga a criança lá pro pai e a mãe poder ir pro culto em paz. As salinhas, antigamente, elas eram de culto. A gente tinha o nosso culto, nós cultuávamos, nós dobrávamos o joelho, nós orávamos, nós éramos ensinados a orar, né? As tias, né? A gente chamava as tias ensinavam a gente a orar, e uma das orações que nós fazíamos era: Senhor, nos encha com o teu Espírito Santo. Senhor, nos encha com o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele fazia o seu mover lá no templo principal, né? Lá onde estava a comunhão, onde estavam os adultos, e aonde estavam as crianças também. Então, para nós não era assustador, né, como é para muitas crianças, um distanciamento de Deus move o pai e a mãe, e a criança que está dentro da igreja, ela não conhece Deus. Deus para ela é algo muito abstrato, que só é apresentado por pai e para a mãe ali na igreja. Sim. Então, assim, a crítica que eu faço como, vou dizer, lugar de fala, porque eu fui criada no Evangelho, o que eu vejo hoje é que as salinhas, como estão sendo feitas hoje, é um desserviço ao Evangelho. Porque você coloca a criança lá, você larga ela com um papel para ela pintar, para preencher o tempo, e aí ela vai crescendo dentro da igreja sem saber o que é igreja, sem saber o que é evangélico. Por quê? Porque o evangelho está sendo pregado lá fora. Lá onde o pai e a mãe dele estão, lá o pai e a mãe dele está adorando, está sabendo o que é adoração, está tendo um mover, e a criança está fora disso. Ela foi tirada porque ela atrapalha. E não tem que atrapalhar, irmão. Se você vê as outras religiões, não tem salinha lá. Eles é colocado lá no meio para eles se irem se ambientando. Por mais que o seu filho e a sua filha não entendam a pregação, porque se eu falar para você que eu com 5, 6 anos entendia que o pregador estava pregando, eu não entendia. Mas o ambiente do culto estava me sendo ensinado. Então, na maneira que você vai crescendo, aquele ambiente se torna comum para você. Ele se torna comum. Então, as salinhas, antigamente, você orava, você aprendia a cantar hino, você aprendia as histórias da Bíblia. Então, assim, a salinha era para isso. Não era uma creche que você jogava a criança lá, deixava ela lá até a hora dos pais irem buscar. Era algo direcionado. Então, quando é algo direcionado, aí sim funciona. E uma das coisas que eram feitas nessas salinhas eram isso. Era a gente orar, a gente era incentivado a orar: Senhor, nos enche do teu Espírito, Senhor, nos dá dons do teu Espírito. Se você perguntar para mim se eu com 6 anos eu lá sabia o que era dom, não, eu não sabia o que era dom, mas eu aprendi a pedir. Hoje faz toda a diferença na minha vida. Então, a geração que tá nascendo, que está sendo excluída do culto porque faz barulho, porque corre, porque conversa, é uma geração que ela não está aprendendo dentro da igreja quem é Cristo, o que é dom, o que é o Espírito Santo. Só que nós vamos passar, irmãos. Daqui a alguns anos não vai ser eu e a Bárbara que vamos estar aqui. Tem que ter outras pessoas aqui. E essas pessoas aí estão correndo dentro das igrejas, que são pequenininhos ainda. E o Espírito Santo é deles também. Sim. Jesus é para eles também. Então, assim, essa sabedoria, né, como foi falado aqui, você que é obreiro, você que ensina, né, incentiva os seus jovens, os seus adolescentes. Você que é jovem adolescente que está aí assistindo a nossa live, ore ao Senhor, mesmo que você não entenda hoje o que é Espírito Santo, o que é dom, mas com o aperfeiçoamento da sua vida, você vai ver como isso é necessário. Como faz a diferença você ser um jovem ser cheio do Espírito Santo. Olha, o jugo da mocidade para mim, ele foi suportável, foi porque eu tinha um Espírito Santo. Porque se eu não tivesse,
eu não estaria aqui, a Bárbara não ia estar aqui. Então ele só se torna possível porque o Espírito Santo ele te dá armas. A presença dele é importante. Então hoje nós vemos uma geração que não suporta muita coisa porque ela não tem a proteção do Espírito Santo, porque ele não aprendeu a ter, não aprendeu a desejar. Se você olhar os jovens de hoje, eles desejam as coisas da terra, e não tem problema você desejar ter um celular, você fazer uma viagem, você ter uma roupa, mas deseja as coisas de Deus também, na sua juventude, deseja ser cheio do Espírito Santo, peça para o Senhor, me dá dons do teu Espírito, me ensina a te servir. Você pode pedir aí, mesmo que você não tenha a compreensão madura hoje do que quando eu tinha 6 anos eu também não entendia, mas o Senhor ele me ouviu. Eu fui batizada aos 9 anos de idade. E como isso fez a diferença na minha juventude? Se talvez eu não tivesse essa proteção da parte de Deus, com certeza eu não estaria aqui. Então faz a diferença. Você que é pai, você que é mãe, do mesmo jeito que você quer que seu filho faça uma universidade boa, uma faculdade boa, tenha um emprego bom, ore para ele ser batizado com o Espírito Santo. Ore para que ele tenha uma vida espiritual. Chama ele para orar, fala assim, Senhor, enche meu filho do teu Espírito. Senhor, desde pequeno, ore mesmo, porque existem religiões que a criança ainda é um bebê, ele já é oferecido ali, né? Ele já é oferecido. Então assim, você tem esse poder, você pode fazer isso. Ore pelo seu filho, Senhor, que a geração dele, mesmo que seja uma geração da incredulidade, mas que o meu filho te conheça teu Espírito, sela ele com teu Espírito, faça com que isso seja desejável. Por que não que nós não vemos mais milagres? É porque parou de ter doente? Não. Parou de ter pessoas que desejam o Espírito Santo que faz isso. Eles não desejam mais. Você vai nos cultos hoje, as pessoas desejam tirar foto. Eles desejam ver uma decoração bonita. Você deseja ver todo mundo arrumado. Você não deseja ver mais o mover do Espírito Santo. E aí quando o Espírito Santo move, para nós é uma coisa muito sem graça. Né? Nossa, que coisa mais sem graça. Porque o Espírito Santo ele é muito suave. E a gente quer show. Sabe, a gente quer entretenimento, a gente quer espetáculo, e a gente deseja o espetáculo e não deseja mais as coisas do Espírito Santo. Então fica aqui o nosso apelo para você que é jovem. Deseja isso, deseja o Espírito Santo na sua vida, como você deseja um emprego, como você deseja um celular novo, como você deseja ter uma roupa nova, que isso seja muito maior, o desejo pelo Espírito Santo, porque olha, eu vou falar para você, é o que faz a diferença. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse. Você sabe o que vai fazer a diferença? Não é você conhecer o que está escrito. É você conhecer quem o escreveu, quem o inspirou. É o que vai fazer a diferença. O exemplo básico disso é a gente vê muitos filmes, né? E aí de forma lúdica eu faço um comparativo, né? Aquelas histórias que a gente vê assim, pessoa que nunca viu o pai, nunca conheceu, tem todo um diário ou umas fotos, ela encontra alguma coisa daquele pai e ela lê tudo e ela fica com aquela vontade de conhecer, de achar quem é o pai. A gente vê que quando a pessoa encontra de fato o pai, é uma outra realidade. Ali ela está conhecendo de fato quem é. Ali ela abraça, ali ela pega, ali ela conversa, ela faz perguntas, ela tira dúvidas. Então, de uma forma bem lúdica, eu quero dizer para você isso. Se você nunca conheceu, às vezes você foi ensinado, nós estávamos comentando sobre isso hoje, a temer Deus, a ter medo, a ficar distante de um Deus que é cruel, que te pressiona, que te obriga, que te chantageia, que te pune, né, a todo custo. Não, você pode, é diferente você ter o temor ao Senhor, ter o respeito, você saber que Ele é um Pai que te ama, né, Ele não é um carrasco. Então você conhecer Ele de fato é diferente. Então se você parou para pensar, fazer essa reflexão junto conosco, falar assim, eu nunca conheci, eu nunca fui batizada no Espírito Santo, eu não sei o que é falar em línguas, eu não sei o que é sentir a presença de Deus, eu não sei o que é ouvir a voz de Deus. Coloque nesse planejamento desse ano a isso. Separe orações específicas, separe jejuns, separe estudos bíblicos sobre o Espírito Santo, sobre o que é os dons. Comece a pedir, comece a orar para que você possa conhecer de fato. Como a pastora Nayara falou, isso vai fazer toda a diferença. Às vezes você criou um filho dentro do Evangelho, mas ele vai entrar numa universidade, ele vai entrar numa escola, e lá, se ele estiver vazio do que é Deus, do que é o Espírito Santo, ele vai acabar se corrompendo. Lá ele vai aceitar tudo aquilo que os amigos falam, o que as pessoas colocam. Por quê? Porque ele não tem a certeza do que ele é. Ele não tem a certeza de onde ele veio. Ele não tem a certeza do que ele crê.
E esse é o nosso papel. Para você que é novo convertido, ou você que é antigo convertido, pode ser que você está 10 anos na igreja, mas você nunca conheceu Deus de fato como Ele é. Você nunca foi apresentado da presença do Espírito Santo. Então busque isso, por quê? Porque Provérbios 8 ele está me falando isso. Ele está falando, olha, a sabedoria, né? A presença de Deus, a sabedoria que está lá desde o início dos tempos, vai falar mais para frente, Ele clama em todos os lugares. Ele clama nas praças, Ele te chama, Ele te apresenta essa oportunidade. Enquanto as coisas erradas precisam te espreitar na esquina, precisa mentir, precisa, né, te corromper, né, eu coloquei aqui, precisa te manipular, Deus ele não precisa de nada disso, Ele é bem claro para você. Ele é audível, você vai conseguir orar, você vai conseguir ler a Bíblia e você vai conseguir ouvir, terá certeza, porque a voz dele é inconfundível. Você não consegue ter dúvidas de quando é Deus que está te falando. Então, aqui nos versículos ele vai falar bem assim, versículo 8. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. E aí nós precisamos entender o que é essa perversidade para Deus. A Bíblia, ela me fala, dentro do original da palavra, que a perversidade que ele está falando aqui em Provérbios, muitas das vezes, é tudo que há torção, tudo que é o contrário do que Deus criou, tudo que Deus ensinou, né? Provérbios 6,14, ele vai falar ali que o perverso, ele maquina o mal, ele tenta desvirar tudo aquilo que Deus criou para a parte contrária. Então Deus te criou para ser feliz, Ele vai te trazer para ser triste. A perversidade, Ele te criou para você ter uma família, a perversidade vai fazer com que você quebre essa aliança, para que você ache uma mulher fora na rua ou um homem na rua, para que você deixe os seus filhos. Deus te criou para multiplicar, para ter filhos, para ter uma família. A perversidade, ela vai querer colocar na sua cabeça que ter filhos é ruim, que ter filhos é uma despesa, que ter filhos não está na hora certa, que ter filhos é um atraso de vida. Então tudo aquilo que Deus criou, e aí você vai estudando a Bíblia, Deus ele vai te dando de Gênesis até Apocalipse o perfil do que é a nossa identidade, do para que Deus nos criou. E aí ele diz assim, ó, eu criei vocês para ter um relacionamento com Deus. Então o que a perversidade vai fazer? Ela vai te colocar ocupação para você não ler a Bíblia. Ela vai te colocar ocupação no trabalho, prioridades na sua vida, de assistir um jogo de futebol, de ter tempo para ensaiar uma música, de ter coisas na sua vida que vai tomar o tempo do relacionamento com Deus. E você se enche de tantas outras coisas que quando chegar no final do dia você vai deitar e vai falar, nossa, hoje não deu tempo de ler a Bíblia. Não deu tempo de orar para Deus. Por quê? Porque nós nos ocupamos, isso é perversidade. É tudo aquilo que Deus me criou para ser, para fazer, e eu acabo, sem perceber, eu acabo fazendo o contrário. Porque qual que é o maior problema hoje? Eu estava até comentando isso com a Nayara hoje. Eu falei assim, Nayara, hoje o que eu mais me orgulho assim, do estudo bíblico, da casa de Zadok, do que nós estamos passando, com os testemunhos que nós recebemos, principalmente nesses dias de estudo de Provérbios, é que a Bíblia está sendo falada. Não somos nós não estamos virando um produto, né? Qual é o grande erro hoje do Evangelho, principalmente dentro do Brasil? Se você parar para refletir junto comigo, e aí eu puxo a sua reflexão, né? As pessoas elas colocam a placa da igreja, elas colocam a vida delas, elas colocam elas como padrão de vida, sendo que dentro da Bíblia os homens de Deus, eles não eram padrão, eles não eram perfeitos. Se você olhar para Davi, quem Davi foi, se você olhar para Paulo, quem Paulo foi, né? Se você olhar para Isaac, para Jacó, os erros que eles cometeram, as coisas que eles cometeram. Então, assim, eu faço essa reflexão para você. Não somos nós que você deve seguir. Não é a Bárbara, não é a Nayara. Você nunca vai ver a nossa vida pessoal exposta, os nossos filhos como um produto. Eu tenho 4 filhos. Eu não vou colocar os meus filhos como um produto de perfeição. Porque chama isso da família margarina. Parece aquelas propagandas de margarina. A família feliz, perfeita, são de serviço, porque nós não somos perfeitos. Não. Nenhum da Bíblia era. Paulo, ele fala assim, né? Nós testamos isso. Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala assim, eu estou imitando Cristo. Estou tentando imitar Cristo, mas se você imitar a mim como Paulo, você vai ver que eu tenho um espinho. Ele fala assim, então se você for me imitar, me imita naquilo que eu estou imitando Cristo. Mas não imita o Paulo pessoal. E esse é o problema do evangelho de hoje, né? As pessoas se põem num produto de perfeição. É a pastora perfeita, é o pastor perfeito, é a família pastoral sacerdotal perfeita. E não é, irmão. E você, obreiro, você não tem que ser um produto, parecer ser perfeito. Porque quando vier
as provações, você vai maquiar a sua fraqueza e você maqueia o pecado. Você não confessa o pecado, você não renuncia, você não diz que está ferido por causa do quê? Por causa da imagem perfeita que você não quer quebrar, que você não quer trincar. E aí você é que se acaba. Aí vem a perversão, porque o Senhor nos fez para sermos arrependidos. E a gente fica convencido de que somos perfeitos. Então, assim, no geral, o que eu quero dizer, principalmente para você que ainda não aceitou Jesus, que caiu nessa live aqui, está vendo esse estudo aqui com a gente, ou você que já está há muito tempo na igreja, mas você nunca se aceitou de verdade quem é Deus para você. Saiba que Jesus, ele é bom. É Deus que ele é bom, a palavra dele é boa. Você que não é perfeito, a palavra dele é para você. Você que errou, a palavra dele é para você. Você que tem falhas, a palavra dele é para você. Porque nós somos falhos. Então nós não somos um produto de comercial, nós não somos um exemplo de retidão, de vida, de tudo. Por quê? Porque a Bíblia me diz que todos os homens pecaram. Você peca, eu peco, os pastores, presbíteros, apóstolos, papas, todos os homens pecaram. Aí ele pega e fala, Jesus, nele não foi encontrado nenhum pecado. Ele morreu como cordeiro, imaculado. Ele não merecia o que ele passou e ele morreu morte de cruz para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. E aí aqui no versículo 9, ele vai dizer assim, todas elas, aí a sabedoria está falando das palavras dela, do que ela ensina, são claras para aqueles que entendem. Então Deus, ele não trabalha com engano, ele não trabalha com mentira, ele não trabalha, aí você vai perceber o quê? Que os servos e servas de Deus na Bíblia, nenhum deles chegou e falou, olha, eu não sou isso, entendeu? Eu sou certo, eu não sou isso, eu não cometi isso, eu não fiz. Muito pelo contrário. Davi, ele chega num ponto que ele reconhece, ele fala, olha Deus, não vira o seu rosto contra mim, me perdoa. Para o silêncio, Deus dá um gelo ali em Davi. E ele fala assim, eu não posso ficar sem a tua presença. Jó, ele sente isso, ele fala assim, tudo que eu passei, hoje eu entendo, eu sou pó, eu sou nada, mas o Senhor é perfeito. O Senhor estava lá quando criou tudo, quando fez tudo, eu não tenho autonomia de nada. Paulo vem falando isso, Pedro vem passando por essas coisas, João, todos que estão na Bíblia, eles estão declarando que Deus é bom e perfeito e que todos eles são falhos. E aí vem eu e você, porventura, ver uma pessoa, ou eu e você se achar melhor do que alguém e falar, olha, eu sou muito bom, entendeu? Porque eu fiz faculdade, eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu trabalhei muitos anos, eu fiquei 10 anos na frente de um círculo de oração, eu prestei o serviço para o Senhor. Pare de fazer isso, que isso é muito feio. Você está declarando que você está merecendo. E isso é contrário ao estudo bíblico, porque a Bíblia me fala que ninguém mereceu. Que ninguém nunca vai merecer o sacrifício. Então, minha avó brincava assim, se ponha no seu lugar. Então, se ponha no seu lugar, nós temos que... A Bíblia, ela nos confronta nisso, vamos nos colocar nos nossos lugares de pecadores mesmo, de falhos. E por misericórdia e por graça, Ele cuida de nós, amém? Nós temos aqui o versículo 13 agora, até o 24, eu vou com vocês, dizendo assim, o temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. E aí fala muito do que nós falamos aqui, né? Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento e eu tenho a força. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. 20. Guio pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Para que eu faça herdar bens, aqueles que me amam, eu encherei seus tesouros. 22. O Senhor me possui no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. 23. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio e antes do começo da terra. 24. Quando não havia profundidades, fui gerada quando não havia fontes abundantes de água. E aí quem está falando é a sabedoria. Eu acho linda essa parte que fala, né, que o Senhor Deus me criou antes de tudo. Ou seja, foi o próprio Senhor que cria a sabedoria
antes dos oceanos e antes de tudo. E ela fala assim, aonde eu estou, né? Primeiro ela diz a importância de ter ela, de buscar. E onde ela está? E ela fala, olha, eu estou com os governantes, eu estou com os príncipes, ou seja, estou com as autoridades, mas porém, eu amo aqueles que me amam. Ou seja, desde o pequeno ao grande, tem acesso a ela. Ela fala assim, aqueles que cedo me procuram, me acha. O que é o cedo procurar, né? Que tem gente que pega esse versículo solto, né, e fala e coloca aqui, né? Eu amo aquele que me ama, versículo 17. E quem me procura me acha, ou seja, quem cedo procura me acha. Acha que esse versículo solto aqui é Deus falando, ó, eu amo os que me amam e quem me procura, né, cedo ou de madrugada me acha. E acha que se você orar de madrugada você vai ser atendido primeiro. Na verdade, isso aqui é a sabedoria que está proclamando. E ela fala assim que aquele cedo que me procura. Ou seja, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, sim, antes de qualquer coisa, é o que procura a sabedoria primeiro. Antes de você resolver um problema, você procura a sabedoria da parte de Deus para você pedir ajuda ao Senhor para resolver, porque isso é procurar cedo. É primeiro. Porque assim, primeiro a gente bagunça tudo, irmão, depois que a gente pede para Deus mandar a vassoura para a gente arrumar. E nós temos que ser, e nós estamos sendo ensinados pela palavra que o ato da sabedoria faz primeiro. Você busca da parte de Deus a sabedoria antes que as coisas aconteçam. Sim. É antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar um pensamento. E essa situação, ela demonstra o quê? Dependência de Deus. É aqui que você mostra que você é dependente de Deus. É quando você coloca Deus como primazia nas suas decisões importantes. Senhor, eu tenho isso aqui para fazer. Me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda como é que eu devo corrigir meus filhos. Me ajuda qual atitude. Eu vejo hoje as pessoas, pode ser uma coisa muito boba, irmão. Eu vejo hoje as pessoas escolhendo escola para os filhos. É aonde a mensalidade foi mais barata. Ela não pensa assim que aquela pessoa vai ficar boa parte com seus filhos. Que tipo de ensino está sendo oferecido? Sim. Que tipo de filosofia vai ser ensinada ali? A gente não se importa. Põe a criança lá, aí a criança começa depois a aprender coisa que não deve, coisa que não pode, pelas más influências e tudo. A gente não olha pelos professores. Ou vai começar o ano letivo agora. Você já tirou um tempo para você orar pelo professor do seu filho? Pelos professores que vão ter isso com o seu filho, que vai passar o dia inteiro, o ano inteiro, ensinando o seu filho comportamentos e tudo. Você como pai, como mãe, você já orou acerca disso? Você já orou, Senhor, os amigos que ele vai fazer no colégio, as pessoas que vai sentar na cadeira do lado com ele. Você já orou? Porque isso é buscar cedo. Porque depois, irmão, que vem a amizade, que vem um mau exemplo, que vem um mau costume, que leva para o caminho mal, que vem para o problema, aí que a gente começa, vamos orar. Aqui está te convidando a você orar antes. Ora antes. Procura antes a sabedoria, porque a sabedoria da parte de Deus, ela te ensina até o caminho do que é que você deve orar. Peça para o Senhor, você vai mudar de endereço. Você já orou, Senhor, os meus futuros vizinhos, Senhor, a minha casa, Senhor, o meu emprego, o meu colega de trabalho, as pessoas que vão ter liderança sobre mim, Senhor, o meu patrão, Senhor, a minha patroa, a minha empresa. Isso é procurar antes. Aí por isso que ela fala que ela ama quando nós a procuramos antes. Porque é do domínio da carne procurar Deus, irmão, só quando o negócio está apertando. Quando explode a bomba. Mas quem ama a Deus, busca primeiro. Busca cedo, busca antes. É buscar antes o Senhor. E isso é uma questão de dependência. E nós, como seres humanos, a gente não gosta de depender de nada nem de ninguém. A gente quer dar a última palavra porque a gente quer ser merecedor. Para você ter uma ideia, né? Quando eu era adolescente, até para nós escolhermos o hino do departamento que ia se cantar, você se orava antes. A gente orava, o Senhor direcionar um tema de congresso. Hoje é o que faz sucesso, é o que todo mundo está cantando, vamos cantar também. Eu creio que deve ter algum ministro de louvor aí. Você já perguntou para o Senhor, Senhor, me conduz os hinos que o Senhor quer receber como adoração minha. Não, a gente canta o que está todo mundo cantando. A gente louva o que está todo mundo louvando, o que está na moda. Entendeu? Põe o que tá todo mundo fazendo, nós fazemos. Aí, irmão, quando não dá certo, quando acontece uma situação, aí a gente procura o Senhor. E aqui está dizendo que ela ama quando nós a procuramos cedo, antes, como um sinal de quê? De dependência. Dependa do Senhor para você tomar uma decisão. Depende do Senhor. Quantas pessoas aí no namoro, você que namora, ora pro Senhor, Senhor me conduz, abre o meu caminho para saber, porque quando esse homem se tornar meu esposo, aí tem gente que fala assim, pastor, eu não sabia. Eu não sabia que ele ia se tornar desse jeito. Eu não estava escondido, estava camuflado. Deus não mostrou nada. Deixa eu te falar, Deus conhece o futuro.
Você sabia que daqui 10 anos Deus sabe onde é que eu tô, quem eu sou e como eu vou fazer? Eu não sei nem o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Então você quer saber da Nayara daqui 20 anos? Pergunta para Deus. Você quer saber desse seu namorado bonito, se ele vai continuar pleno, lindo desse jeito aí, te tratando bem dessa maneira? Pergunta para o Senhor, porque o Senhor sabe o futuro. O Senhor sabe se os filhos que você vai ter. Então peça para o Senhor te mostrar as suas fraquezas, para que você busque a sabedoria para você se consertar diante do Senhor. Então busque antes, e ela ama que nós o buscamos antes. O Senhor ama, irmão, quando nós nos tornamos dependentes dele. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa ela entrega um dízimo na casa do Senhor, ela quer saber tudo o que acontece com o dízimo. Ela quer o balancete, ela quer saber, eu dei tanto, eu quero saber para onde é que esse dinheiro foi, eu quero ir tudo. E o que fica com você? Você tem essa dependência da parte de Deus? Você tem a mesma dependência daquilo que cobramos para o outro? Você tem essa dependência com Deus também? Com tudo que você tem? Com tudo que está na sua mão? Tem essa dependência da parte do Senhor? Senhor, eu quero planejar isso. Está de acordo com os seus planos? Está de acordo com a sua vontade? Estou te agradando, Senhor. Seu nome vai ser honrado com isso. Seu nome vai ser glorificado. Isso vai me desviar da tua presença. Não é desviar da igreja, não, irmão. É desviar da presença do Senhor. Senhor, isso vai me desviar. Esse relacionamento vai me desviar. Isso aqui está me desviando. Então tira da sua vida. Porque isso é de ser dependente do Senhor. Você já viu uma pessoa quando ela está drogada? Ela vende tudo dentro de casa. Coisa que na normalidade dela, sem a dependência, ela não faria. Mas por que ela está fazendo? A dependência faz ela fazer isso. Você vê que bate na mãe, mente com o pai, pega tudo dentro de casa. Você acha que ela queria fazer aquilo ali? De maneira nenhuma, mas a dependência faz ela fazer. A dependência faz ela destruir família, faz ela destruir casamento. Ela não tem gente, irmãos, que quando nós vamos no centro de reabilitação, ele fala, eu quero largar, eu quero tirar. Eu não quero fazer isso, eu não quero usar. Tem gente que usa, irmão, chorando, que não quer. Mas a dependência é tão forte que obriga a pessoa a usar. Então, essa dependência, irmão, por que a gente não tem com as coisas de Deus? De nós nos sentirmos obrigados a saber o que Deus quer. A gente se sentir ou sermos levados nessa obrigação de agradar ao Senhor. E por causa dessa dependência, você renunciar e abrir mão para agradar ao Senhor. Porque se a gente tem essa dependência com as coisas, né, pelas pessoas, por que ainda mais pelo nosso Senhor Jesus? E aí, isso que a pastora Nayara está falando, cabe aqui dentro do versículo 12, né, e 13, que ele fala assim, ó, eu, a sabedoria, eu habito com a prudência. Né? Então, o que é habitar na prudência, irmãos? É você poder, por exemplo, às vezes você depende de uma pessoa dizer pra você que você tá bonita, que você tá bem arrumada, que seu cabelo tá bem feito. Só que você tem tido essa dependência pra perguntar pra Deus assim, Deus, eu tô vindo pra tua presença. Eu tô vindo orar, eu tô vindo te cultuar, você tá indo pra um culto, cultuar o nome do Senhor, você tá indo estudar a palavra, você já perguntou pra Deus, Deus, eu estou bonita para o Senhor? Eu estou cheirosa para o Senhor? O que é o bonito? Não estou falando da roupa e do cheiro, também não estou falando do seu perfume. Eu estou falando do que é agradável a Deus. Porque a Bíblia vai me dizer assim no versículo 13, o temor do Senhor, então o respeito a Deus, o que eu considero o Senhor, é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então assim, eu tenho sido uma pessoa orgulhosa, eu tenho sido uma pessoa que não cumprimenta as pessoas porque alguém olhou torto para mim, entendeu? Ou uma pessoa que eu não gosto, que me fez mal, tá numa situação difícil, tá numa situação ruim, e a Bíblia me fala, ó, ora por essa pessoa que tá numa situação difícil. Eu tenho sido orgulhosa, ó, não, eu quero que essa pessoa, né, sofra mesmo, entendeu? Porque ela merece sofrer. Aqui, ó, a arrogância, você tem sido arrogante diante da presença de Deus. Você tem uma boca perversa, uma boca contrária às coisas, dos mandamentos de Deus. Então, assim, Deus fala para você pregar a palavra a todos. Deus fala para você dizer que Jesus é bom, você pregar Jesus. Você tem saído da sua boca coisas boas para os seus filhos, no seu trabalho, na sua casa, para o seu marido, para a sua congregação aonde você congrega. Tem sido coisas boas que têm sido saído de você, de que Deus possa olhar para você e falar, olha, estou me agradando. Porque essa é a grande dificuldade, aquilo que a pastora Nayara estava comentando. Depois que a bomba acontece, os problemas acontecem, aí você fala, Senhor, mas olha, pastor, vamos orar, porque olha o que aconteceu. Minha filha está assim no colégio, minha filha está...
mas você não se preocupou em olhar um colégio que tem diretrizes cristãs. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho um filho, o meu filho de 4 anos, ele está numa escola que a escola ela tem uma metodologia cristã. Então, quando eles vão fazer a Páscoa, eles falam sobre Jesus, eles não chega nada do coelhinho da Páscoa. Eles falam sobre Jesus. Chega o Natal, eles falam sobre Jesus. Chegam as datas comemorativas, eles colocam temas cristãos nas datas comemorativas. E até você que não tem a condição, que o seu filho tem que estudar no colégio público, isso não exime você de orar pelos professores. De explicar, de participar, de estar junto ali também. Porque senão, por exemplo, eles vão crescendo numa situação de que se você não orienta o que a Bíblia diz que você vai aceitando, não, mas é só uma data comemorativa da escola. Aí lá ele tá aprendendo carnaval, pular carnaval, uma dancinha, uma música que não é adequada para a idade dele. Não, mas é só uma música. Não, isso são sementes que estão colocando na terra do seu filho, no coração dele, que tá vazio, que era para estar cheio com a palavra de Deus, era para você estar explicando o que é o Espírito Santo, o que é os dons, o que é Jesus, mas você tem perdido tempo com tudo no mundo e você tem perdido o seu próprio filho dentro de casa. Então, tenha essa sabedoria de colocar tudo que envolve, porque de fato, não adianta você dar o dízimo na igreja, você tá dando as primícias ali do que você crê, que é a sua melhor parte para Deus, se todo o resto está sendo usado para um vício, se todo o resto está usando para te afastar do seu filho, se todo o resto está sendo utilizado para te tornar uma pessoa arrogante, que aí aqui dentro de Provérbios fala que o Senhor odeia uma pessoa arrogante. Então, é preciso observar o que Deus diz na Bíblia que Ele odeia, para que eu consiga fazer o contrário. E aí, no versículo 25 em diante, ele vai dizer assim: antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada. Enquanto ainda Ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparou os céus, quando Ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Quando Ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo. Quando Ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassassem o seu mandamento. Quando Ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a Ele, como criando com Ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dEle, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará a vida, e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Eu vou ler aqui o versículo 34, nessa tradução, que diz assim: aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. 35, pois quem me encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Quando ele faz essa comparação aqui, normalmente, né, nessa época, na entrada das cidades, tinha aqueles portões, né? Então, por exemplo, Jerusalém, ela tinha cerca quase de 12 portões. E na frente desses portões ficavam os anciãos. E quem eram os anciões? Os anciões eram os juízes, eram profetas, eram pessoas a qual você ia procurar para resolver uma situação, como se fosse um tribunal. Só que ele ficava acessível ali nos portões. Então, quando ela fala assim, olha, aquele que fica todos os dias na minha porta, quando você ia nos portões para conversar com os anciões, levar uma causa para que eles buscassem ali através da sabedoria ou até através da parte de Deus uma solução, a pessoa que ficava ali todos os dias era uma pessoa que estava insistindo na sua causa, mostrando que a sua causa era uma causa que precisava de um posicionamento. Enquanto ela não fosse atendida, ela não saía dali. Tanto é que Jesus dá um exemplo disso, né? Da mulher que vai lá no juiz e fica indo. Então existia uma insistência. Quando ela convida, a sabedoria convida, olha, feliz é aquele que fica aqui na minha porta, ou seja, aquele que vem buscar ajuda,
vem buscar ajuda da sabedoria da parte de Deus, e vem todos os dias no sentido de quê? De todas as vezes que você precisar, você saber que você pode encontrar ali. E ainda diz assim, pois quem me encontra, encontra a vida. E é a questão da insistência, porque ela está falando assim, ó, quem vem nas minhas portas todos os dias. Quem é, irmão, que tem uma causa todos os dias? Você não tem a mesma causa todos os dias. Mas você saber que você se dispõe aí todos os dias, você imagina aquela pessoa que se dispõe, e todos os dias, que quando a pessoa chegava lá nos portões, não tinha só ela, tinha um monte de gente, você tinha que esperar aquelas pessoas todas a serem ouvidas, mas você sabia que aquela pessoa que estava ali nos portões, ela poderia trazer uma solução para a sua causa, então valia a pena o tempo da espera, valia o tempo você esperar todo mundo ser atendido, valia o tempo você pegar sol, você pegar chuva, por quê? Porque o que ia ser resolvido ali, ia valer a pena. Então, é o que eu falei no início. Para a gente buscar as coisas da terra, irmão, quantas vezes a gente se dispõe? Ó, nós temos aqui na cidade onde nós moramos um hospital. Nesse hospital tem um médico que ele é muito bom. Eu sempre gosto de usar isso como exemplo. Já até falei isso para ele. Eu falei assim, olha, eu te uso como exemplo nos estudos que eu dou. Esse médico, ele é muito bom. E por ele ser muito bom e ter a fama de ser muito bom, quando é o dia dele atender, tem gente que vai de madrugada para o hospital. Então, tipo assim, ele começa a atender meio-dia, um exemplo. Tem gente que 3 horas da manhã ele já tá lá. Ele já tá lá por quê? Ele vai pegar vento, ele vai pegar chuva, ele vem pedindo para um vizinho trazer porque ele não tem dinheiro, mas ele se esforça por quê? Porque ele sabe que o atendimento daquele homem vai fazer a diferença. Vai ser diferente. Ele tem um acesso ao posto, ele tem acesso aos outros médicos, mas ele sabe que há um diferencial. E por causa que há um diferencial naquele médico, vale o esforço. E aí é isso que a sabedoria está falando. Olha, se você vir na minha porta todos os dias e fazer este esforço, você vai encontrar vida. Porque todo aquele que me encontra vida. E o Senhor Deus ficará feliz com ele, contente com ele. Então vale o esforço, como aquelas pessoas que dormem na fila para conseguir uma vaga de alguma coisa. Ele está naquela expectativa, por quê? Porque o esforço que ele vai fazer vai valer a pena. Porque se não valesse a pena, irmão, se ele fosse um médico ruim, se ele tratasse as pessoas mal, alguém ia dormir na fila, mas não ia mesmo. Mas por que faz todo esse esforço? Porque vale a pena. Então isso é um exemplo que eu estou te dando de que quando vale a pena, nós nos esforçamos. Então a sabedoria, ela chama assim, olha, venha ao meu encontro, se esforce, porque se você me encontrar, você vai encontrar vida. Agora, se você me rejeita, você vai encontrar morte para a sua alma. Ela não está falando da vida carnal, para a sua alma, porque existem buracos, irmão, que a pessoa entra. Esses dias nós falamos muito sobre adultério. Uma pessoa comentou assim comigo assim, o meu pai adulterou não sei quantos anos, minha mãe, e nunca aconteceu nada com o meu pai. Meu pai hoje tá velho, entendeu? Tá bem, mesmo estando velho assim, ele nunca foi penalizado pela vida. Você sabia que a maior pena que você pode receber não é no corpo, é a sua alma. É a alma, você sabe por quê? Porque a alma, ela é eterna. Esse corpo aqui, esse nosso corpo aqui tem data de validade. Você vê que com o tempo vai se passando, ele mesmo vai se deteriorando, vai vindo rugas, vai caindo tudo, vai despencando tudo, muda cabelo, muda tudo. Agora a sua alma, ela é eterna. E a sabedoria está falando aqui é de alma. Fala, olha, eu vou fazer bem para a sua alma. Porque existem pecados, irmãos, que eles atingem a nossa alma. O adultério é ele atinge a alma da pessoa. E às vezes a pessoa pensa assim, não me aconteceu nada, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada com o seu corpo. Não aconteceu nada com o seu corpo. Ninguém ficou sabendo, não se tornou um escândalo. Às vezes foi só uma situação que você não quis nem contar porque foi tão tamanha pouca importância. Mas a sua alma, a sabedoria da parte de Deus e tudo que é espiritual que vem da parte de Deus, o interesse é a alma, é a sua alma. Então busque a sabedoria da parte de Deus para que a sua alma tenha vida. Para que você encontre o favor da parte de Deus da sua alma. Que a sua alma seja livre dos perigos que a sabedoria pode te livrar. Porque aos nossos olhos, pode não parecer que é um problema, pode parecer que foi uma coisa simples, que não precisa nem se arrepender e pedir perdão, porque não aconteceu nada mesmo. Mas a alma, ela sente. A nossa alma, irmão, principalmente quando você está numa sensibilidade assim, espiritual com Deus, a sua alma, ela sente. A Bíblia diz que a alma, ela geme. O espírito da gente, com os gemidos, ele geme.
Por quê? Porque existem coisas que não são carnais que você está vivendo, são na alma. Existem traumas, existem situações que é o seu espírito, é a sua alma que está machucada. Você está bem fisicamente, você está sorridente, você sorri, mas você está vendo, a sua alma está machucada. Então a sabedoria, ela vem para nos poupar a nossa alma desses machucados. A gente vê muito isso na depressão, né? Na depressão, na ansiedade. As pessoas, nem sempre você vai ver aquela pessoa triste, caída, deitada. Existem sintomas, né? Pessoas que estão em depressão, ela tá sorrindo, ela tá no meio de todo mundo, ela tá tirando fotos, ela tá fazendo vídeos, né? A gente teve casos de blogueiros, de pessoas que são artistas, né? Que estavam ali no meio de todo mundo e de repente a pessoa tirou a própria vida. Então, assim, o que é isso? É a alma. A alma, ela tá demonstrando que houve um trauma, que houve uma ferida, que houve um machucado e que muitas das vezes botou uma pedra em cima disso, ou muitas das vezes, principalmente para as mulheres, né? Eu falo isso muito, que para as mulheres nós somos criadas, nós somos ensinadas, né? Olha, você tá passando por isso, né? Sacode a poeira, bota uma pedra no assunto, finge que não aconteceu, entendeu? Porque você é forte. Eu ouvi muito isso na minha vida, irmãos. De traumas que eu passei na minha vida, de olha, você tem filhos, entendeu? Então, você não pode deixar eles, não pode se abater, você não tem esse direito, porque você tem que criar. E os seus filhos, eles não podem ver uma mãe fraca. Então, muitas vezes, quantas vezes eu já chorei no banheiro, né, para os meus filhos não me verem chorar, né? Eu passei por situações e que nunca foi falada, até chegar o Espírito de Deus, até chegar o Espírito Santo para curar a alma, porque ele tem esse bálsamo de curar a alma, né? Se você observar aqui, no versículo 35 e 36, ele está descrevendo, a sabedoria, ela está se descrevendo como uma das características do Espírito Santo. Ela está dizendo, olha, eu estava lá desde o início, e aí ela vai falar bem assim, ó, no 31, regozijando-me na parte habitável da terra, os meus deleites estavam com os filhos dos homens. Então, no 34, abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões. 35, porque o que me encontrará vida, obterá a favor do Senhor. E o 36, mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Então a Bíblia me diz, né, que o quê? Que a presença de Deus, ela estava lá no início com os filhos dos homens, ela estava lá com Adão e Eva, e eles tinham um vínculo com Deus. Então a presença de Deus, ela, quando ela está conosco, ela tem um efeito na nossa alma. E aí, lá no Novo Testamento, ele vai dizer assim, que um dos pecados abomináveis, que é o pecado que não tem perdão, que é o de morte, é o contra o Espírito Santo. E aí ele vai falar, aquele que pecar contra mim, arruina a alma. Todos aqueles que me odeiam, amam a morte. Então, irmãos, para você que está passando por situações que você fala bem assim, Bárbara, eu já fiz de tudo. Eu já fiz terapia, eu não entendo, a pastora Nara contou um caso sobre essa pessoa que acha essa injustiça, né, de ela não ter visto com os seus próprios olhos a punição. Salmos, ele diz isso. Ele diz que chega um tempo que o servo de Deus, ele tem inveja daqueles que não servem a Deus, porque eles parecem ter uma vida muito boa. Às vezes eles têm riquezas, eles têm carros, eles têm casas. Aparentemente, irmãos, eles parecem numa vida muito perfeita. Mas aí ele se lembra que eles não têm a presença de Deus. Eles não têm o Espírito Santo ali. Eles não têm a vida eterna. Então eu quero te dizer isso. Talvez você passou por situações que hoje machucam a sua alma. Trazem uma depressão, uma sensação de injustiça. Porque você não viu a punição com seus olhos. Às vezes quem te fez mal já até morreu. Quem te fez mal, né, não está mais no seu caminho. Você não consegue saber que ele foi punido por aquilo ali. Talvez você nunca denunciou o abuso que você passou. Quando você falou, a pessoa mandou você botar uma pedra no assunto, você engoliu o choro. E aí eu quero te dizer isso. O Espírito Santo de Deus, aqui em Provérbios, ele me descreve que ele estava ali, a sabedoria dele estava ali desde o início com os filhos dos homens. E ele tem um bálsamo para você. Ele pode curar essas feridas. Ele diz aqui para mim que ele é vida. Que quem procura essa sabedoria, ela é vida. Ela muda a nossa alma. Ela nos ajuda a entender as coisas melhor. Ela nos ajuda a ter esperança, a ter fé. Então, hoje nós vamos orar por isso, por você. Por você que a tua alma está sem a sabedoria, sem o Espírito de Deus. A tua alma está com feridas, está com machucados, que você não consegue dizer para ninguém, mas elas estão ali. E aí eu creio que hoje, né, a partir de hoje,
a gente começa um ano de 2026 diferente, onde você vai conseguir fazer um planejamento na presença de Deus, você vai conseguir orar pelas suas finanças, você vai conseguir orar pelos seus filhos, você vai conseguir ver o seu casamento de maneira diferente, porque a sabedoria do Senhor vai entrar na sua casa, vai entrar na sua vida e vai poder curar a sua alma. Amém? Amém. Como falamos de alma, né, é aquilo tudo que muitas das vezes você não consegue falar. Talvez você nunca contou o abuso que você passou, você não pôde contar, talvez você foi pressionado, passou por uma situação que você não sabe nem explicar, mas a sua alma está ferida. Então eu quero convidar você, no momento que você assistir esse vídeo agora ou no YouTube, não importa onde você vai assistir nem quando, mas essa palavra, ela tem poder, essa palavra tem poder, nós cremos, é por isso que nós falamos dela. Às vezes você não crê o suficiente, mas nós cremos por você. Que se você buscar a sabedoria e pedir para o Senhor a partir de hoje, Senhor, eu preciso, mas eu preciso ter a minha alma curada. Eu preciso que o Senhor cure a minha alma. Que eu veja essa vida, que essa palavra seja real. Se você colocar no seu coração, eu tenho certeza que você vai ver que essa palavra é real. E que essa sabedoria, ela é vida. E ela é cura para a tua alma. Aquilo que o homem não pode curar. Aquilo que aonde o remédio não vai, aonde a mão do homem não vai. A sabedoria da parte de Deus, ela vai como cura para você. Então, se você precisa disso, se você deseja, como foi falado nisso, você tem que desejar. Se você deseja isso no seu coração e você quer receber isso como um bálsamo para sua alma, não importa onde você esteja. Se você precisa simplesmente confessar ao Senhor. Mas, eu já sou crente. Confessa uma aliança com Deus. Fala assim, Senhor, a partir de hoje eu quero uma aliança nova contigo. Você pode ser pastor, líder de igreja, não importa. Peça uma aliança nova com o Senhor. Uma aliança com sabedoria, que a sabedoria cure as feridas da sua alma. Feridas que muitas das vezes podem ter sido feitas no ministério, na família, no passado, e que você vem carregando isso como uma pedra. Mas hoje o Senhor limpa teu caminho, limpa o teu coração, para que você possa respirar, para que você possa caminhar, para que você possa ter vida. Tem gente que, irmão, tem dinheiro, tem tudo, mas ele não tem vida, ele não consegue ter vida, não consegue ter alegria, não consegue ter prazer em nada nessa vida, não consegue achar nada bom nessa vida, porque o trauma roubou a alegria. A ferida está roubando o seu tempo, a ferida está roubando o prazer de você ter seus filhos por perto, de você ter a sua casa, de você ter as suas coisas, de você ser feliz no que você tem. A ferida está roubando isso, ela está tirando o prazer até de você viver. Mas o Senhor hoje fez você chegar nesta live, não é em vão, porque todas as vezes nós oramos, Senhor, traz as pessoas certas. Se você está ouvindo essa live, essa palavra é para você. Eu sei que tem pessoas aí desse lado que estão perguntando assim, o que eu estou fazendo nessa live? Né? O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que essa ferida não vai te consumir mais. Se você tomar essa decisão, abrir o seu coração e falar assim, Senhor, entra. Pode estar tudo bagunçado, o Senhor é que faz o conserto, é o Senhor quem conserta, é o Espírito Santo quem conserta o homem, não é eu, não é você, não é igreja, não é religião nenhuma, vai ter resposta para você. A resposta para você é Cristo, é Jesus. Se você deixar ele entrar, a Bíblia fala assim, olha, se eu bater no teu coração e você abrir a porta, eu entro, eu não vou só entrar não, eu vou cear contigo, vou fazer parte do seu coração. Então abra seu coração hoje. Abra seu coração para o Senhor, com toda ferida, com todo trauma, com todo problema, com toda a barreira que você colocou. O Senhor Jesus, ele derruba tudo isso pelo poder do nome dele e faz com que essa ferida seja curada de uma vez por todas. Vamos orar? Deus, Pai, o Senhor é poder. E nós cremos, Pai, na tua palavra, por isso que pregamos ela, por isso que amamos ela. Nós te amamos, Pai. Nós amamos a sabedoria que vem de ti, porque ela faz o que o homem não pode fazer. Pai, ela faz aquilo que nós não podemos fazer, que é curar a alma. Senhor, o Senhor mostra que tem vidas que caiu nesta live, que ela não sabe por que ela está até agora aí. Mas é porque a alma está pedindo socorro. E o Senhor é um Senhor que ouve o pedido de socorro. A alma seja curada pelo poder do sangue de Jesus. A alma seja liberta pelo poder do sangue de Jesus. A alma seja tirada, meu Deus, deste cativeiro, dessas prisões. Meu Deus, que o trauma... que os traumas do passado, que os perdões, meu Deus e meu Pai, que não foram lançados, que as palavras que foram ditas e desceram para o coração como uma prisão, e aprisionou com feridas, meu Pai. E que o inimigo dava, meu Deus e meu Pai, como ferida mortal. Mas o Senhor é vida. Pai, nós pregamos vida nesta noite.
Senhor, meu Deus e meu Pai, proclamamos vida sobre a vida dessa pessoa. Sobre a alma dela, sobre o coração dela. Haja vida pelo poder do teu sangue. Que todas as correntes saiam. Deus, que toda a corrente seja quebrada. Que haja, meu Deus e meu Pai, alívio para esta alma. O socorro dela é o Senhor. Pai, se esse coração crê, e esse coração se abre para ti, meu Deus e meu Pai, nesta noite. Meu Deus e meu Pai, entra. Meu Deus e meu Pai, mesmo em toda bagunça, mesmo em todo sofrimento, mesmo em toda ferida, entra, Pai. Entra como cura e como poder. Porque o Senhor é poder. Pai, nós oramos por todas as pessoas que vão ouvir, Senhor, meu Deus e meu Pai, este estudo. E quando eles crerem no seu coração, que a alma deles possa ser liberta pelo poder do teu nome. Pai, porque no poder do teu nome tudo pode acontecer, tudo pode se fazer novo. Porque o seu nome é poder. Pai, nós cremos e desde já eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, porque esta vida, meu Deus e meu Pai, pode respirar no teu nome, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e nós te aguardamos amanhã, às 22 horas, na nossa live, no nosso Janeiro da Sabedoria. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Até o próximo, até amanhã.